Psyche implorava para curar. Ela não entendia porque seu corpo não estava curando. Quanto mais ela tentava usar o poder divino, pior as feridas ficavam. É como se ela não fosse mais capaz de usar o poder divino. Isso é um castigo de Deus? Quando Eros a beijou, mesmo ela estando no corpo da Medeia, ela soube que ele não era mais o Deus dela. Não há um Deus que ame ela. Talvez tenha sido por ela ter pensado que o Deus que deu esse poder divino a ela ficou furioso e a puniu. Medeia segurava o pássaro com as mãos como se orasse. Uma coisa é certa. Apesar dela ter descoberto uma forma de voltar para o seu corpo, ela não consegue usar. As 2 vezes que Deus trocou os corpos delas foi quando a Psyche estava em perigo. Medeia só tem que agir indiferente. Ela então diz que o pássaro não está se movendo. Talvez tenha sido tarde demais para usar os poderes divinos. Eros pergunta se ela está dizendo que foi tarde demais para usar os poderes divinos. Ela não precisa fingir. Ele sabe que ela não pode usar seus poderes divinos. Confusa, Medeia se pergunta como ele sabe disso. Então questiona do que ele está falando. Eros pergunta há quanto tempo ela não consegue usar poder divino. Ela escondeu isso porque achou que ele ficaria preocupado? Deveria ter contado a ele. Ele suspeita que tem alguma relação com a perda de memória dela. Medeia tenta dizer alguma coisa, mas Eros diz que qualquer que seja o motivo, está tudo bem. Ele levanta a mão e em um instante, 2 homens seguram a Medeia. E Eros diz que vai ajudá-la a se lembrar. Medeia grita para eles esperarem e pergunta para onde estão levando ela. A resposta: para o porão. Ela pergunta se ele realmente precisa ir tão longe assim. Eros responde que não faz mal se o amor dele perde a memória ou se não pode usar poderes divinos, mas não a princesa herdeira. Ela será a futura rainha e o poder dela será o poder da nação. Ela não deveria superar esse problema pelo povo do império? Medeia pensa que ele planeja matá-la antes que isso aconteça. Ela então diz que ele sabe que esse porão é um lugar de agonia para ela. Mas Eros diz que é por isso que ele vai trancar ela lá. Ele ouviu que não há nada melhor que terapia de choque quando o assunto é recuperar memórias perdidas. Então, dessa vez, ele preparou algo especial. Algo mais certo de funcionar do que o que aconteceu no banquete. Isso vai ajudar ela a se lembrar. A mãe dela aparece ali e segura a mão dela para colocar as algemas. Mas Medeia pergunta como ela pode fazer isso com ela. Eros diz que vai deixar ela sair quando recuperar a divindade. Isso significa que ele planeja deixá-la ali indefinidamente. Eros diz para o pai da Psyche dizer ao povo que a filha dele ficou tão traumatizada que ela tirou um tempo para se recuperar. Apesar dessa memória de estar presa no porão com a mãe quando era pequena não ser dela, por que ela se sente tão assustada? O corpo da Psyche se lembra o quão traumatizada ela estava? Medeia então grita que ele é muito egoísta. Vai prender ela só porque ela perdeu os poderes? Ele nem ao menos tem certeza. O pai dela então grita que é atrás dela. E vemos que a mãe dela está caindo as escadas. Enquanto isso, está ficando cada vez mais difícil para a Psyche respirar. Ela também não consegue manter seus olhos abertos. Deve ter usado demais os poderes. Talvez tudo se resolva depois que ela tirar uma soneca e acordar. Isso lembra ela dos velhos tempos. As princesas dos contos de fadas que a mãe dela lia para ela solucionavam todos os seus problemas dormindo. Quando acordaram de seus sonos profundos, seus príncipes já tinham derrotado quaisquer monstros e dificuldades para elas. Mas o que ela deve fazer se é o príncipe que ela quer derrotar?
Vemos a lembrança da Psyche, onde a mãe dela falava para ela não pensar nessas coisas horríveis. Ela tinha que se tornar uma boa garota. É por isso que elas duas estavam ali sozinhas. Há muitas pessoas más no mundo exterior. Se alguma vez ela sentir ódio por alguém, vemos um ambiente cheio de pessoas feridas. Elas gritam que a Psyche é um monstro. Ao se lembrar disso, Psyche regala os olhos. Então é por isso que as feridas dela não estavam se curando apropriadamente. Agora ela sabe como retornar para o seu corpo. Vemos um clarão de luz. Com a mãe ferida em seus braços, Psyche começa a curá-la. A mãe pergunta se o poder da Psyche voltou, e Psyche diz que sim. Tudo finalmente voltou. O poder e o corpo dela. Reparando no ambiente, ela percebe que está no porão. A mãe dela está deitada em uma poça de sangue. Ela acha que entendeu a situação. A Medeia esteve presa ali. Com o anel brilhando, o príncipe volta, dizendo ver que a divindade dela retornou. Então ela estava dizendo a verdade quando disse que o problema era temporário. Ela também recuperou as memórias? Psyche diz que sim. Ela supõe que eles tiveram que chegar nesse ponto para ela perceber uma coisa. Assim, com um sorriso, ela diz para eles terminarem. Enquanto isso, Medeia se pergunta se voltou, enquanto tenta recuperar o ar. Ela voltou na hora certa. A empregada está perguntando se a Psyche realmente tem uma briga com o príncipe. Psyche diz que eles não brigaram, mas sim terminaram. A empregada não acha que o Eros tenha entendido isso e pergunta o que aconteceu. Olhando seu cabelo, Psyche se lembra de quando ela disse que queria cortar o cabelo para o Eros, já que ela nunca cortou ele antes. Eros disse que gostava do cabelo dela longo, então ela perguntou se deveria mantê-lo assim. Então ela se lembra de quando o Eros disse que cabelo longo combinava com a Medeia, só que era ela quem estava naquele corpo. Assim Psyche pega uma tesoura, com o intuito de cortar o cabelo. A empregada diz que isso é perigoso, mas já é tarde demais. Vamos voltar para o momento que ela diz para eles terminarem. Na hora, Eros ficou confuso, mas Psyche perguntou como o amor poderia crescer em uma relação cheia de dúvidas. Era melhor eles terminarem. Mas em seus pensamentos, ela mandava ele sair da casa dela agora. Eros se pergunta se ela está falando sério, mas chega à conclusão de que não pode estar. Ele acha que foi longe demais quando tentou trancá-la no porão. Ou ela poderia ter outra razão para fazer isso? Impossível. No que ele está pensando? Ele vai tentar acalmá-la. De manhã, Psyche se arrependerá do que disse. Ela vai pensar que foi precipitada em querer terminar com ele. A manhã então chega, e as empregadas perguntam se não estão vendo coisas. A Psyche cortou o cabelo. O conde sabe disso? Provavelmente não, já que eles mesmos acabaram de descobrir. Mas combinou bastante com ela. Psyche está informada que chegou visita. Um homem se desculpa por visitá-la tão cedo, mas o príncipe disse para ele se apressar. Ele veio trazer presentes do príncipe para ela. O príncipe procura pedir perdão pelo que aconteceu ontem e espera que ela o perdoe. A empregada não consegue acreditar que o príncipe está tentando comprar a Psyche. Ele realmente está indo com tudo. Aquele colar é a lágrima de Els, algo que está desaparecido desde um leilão há 200 anos. O homem diz que é isso mesmo. Ele supõe que demonstra o quanto Eros se importa com a Psyche. Mas Psyche simplesmente pega o colar e joga ele pela janela. Os empregados correm atônitos para a janela. Mas Psyche simplesmente pede para ver os outros presentes.
Outra jogada pela janela, o próximo também. O homem grita que o príncipe disse que daria o lago Yaro para ela. Só de tentar mensurar quanto valor cultural esse lago tem seria um desperdício de saliva. Tudo que ela precisa fazer é assinar aquilo. Mas P7 simplesmente rasga os papéis. O homem chorando pensa que se ela não quer, podia dar para ele. Se ela vai jogar fora, tem quem queira. O homem então diz que a espada que ela vai usar está pronta. O príncipe pediu para ele ter certeza de que o ferreiro fosse absolutamente meticuloso para que aquela pudesse ser reconhecida como a espada mais linda do império. P7 ela confusa para a empregada, que explica que ela pediu para o Eros fazer uma espada. Quando ela estava doente, o príncipe perguntou se havia qualquer coisa que ela queria ou precisava. E ela disse que queria praticar esgrima, pois queria ser capaz de proteger se alguém tentasse assassiná-la novamente. P7 diz que realmente disse isso. Ela não disse, mas a Medeia sim. Medeia encontrou uma forma de sobreviver com P7. Nesse caso, ela aceita isso de bom grado. De todos os presentes, ela aceitou apenas a espada. Que tipo de mensagem isso enviará para o Eros? Vendo a espada pregada na parede, a empregada pergunta se ela vai usar apenas como decoração. P7 diz que sim, e pergunta se ela poderia conseguir uma espada de madeira. P7 se pergunta que tipo de iniciante usaria uma espada de verdade para praticar. É perigoso. E se ela se ferir? Ela ficaria assustada e, eventualmente, desistiria. Era isso que o Eros queria? E estava tentando fazer com que ela desistisse e não quisesse mais, mesmo se o professor de esgrima viesse. Ela consegue ver agora. O Eros realmente não conhece ela nem um pouco. O pai da P7 entra no quarto, perguntando que conversa é essa de aprender esgrima. Como ela poderia não discutir isso com ele? P7 diz que o príncipe concordou com isso. E ele pergunta se ela cortou o cabelo. P7 diz que mudou de ideia. Enquanto isso, Medeia está fazendo um laço no cabelo. Mas ao se olhar no espelho, decide descer o laço, se perguntando se é assim que a P7 amarraria o cabelo. Uma empregada loira pergunta como está o Duque, e uma ruiva responde que na mesma. Ele não sai do quarto. A empregada loira então pergunta se é o mesmo com a Medeia, e a outra responde que não. Ela viu a Medeia nos campos de treinamento. Os servos estão chocados com as habilidades da Medeia. A empregada diz que talvez ela devesse pegar um pouco mais leve ou poderá ter problemas para andar se continuar assim. As pernas da Medeia não doíam tanto, então ela se esqueceu disso. P7 curou as pernas dela? Então como ela voltou para o corpo dela? Medeia diz que estava planejando apenas aquecer. Ficar em um quarto o dia todo sem se mover apenas pioraria. O servo fica emocionado que a Medeia recuperou seu espírito. Mas então a empregada informa que um convite chegou do Palácio Imperial. Vendo a carta, Medeia diz que é melhor ela ir. Assim, ela sai, deixando para trás servos decididos a darem o seu melhor. Eles vão limpar a espada para que brilhe ainda mais. Pelo visto, Medeia nem chegou a abrir o convite ainda. Ela se pergunta o que eles estão planejando fazer. O aniversário do príncipe já passou. Além disso, ela se pergunta o que a P7 está fazendo. A carta cai, e quando ela vai pegar, se depara com um livro escondido ali embaixo. A árvore genealógica da família imperial e a ascensão ao trono. Medeia se pergunta por que aquele livro está ali. É algo que ela costumava ler quando criança. Alguém deixou notas. Aquela é a letra da P7. Com que a P7 estava tão curiosa? Ali dizia que ela tinha que se tornar a princesa herdeira.
Pelas notas no livro, dá para ver o esforço imenso que a Psyche colocou para sobreviver como a Medea. As notas tinham um método simples e óbvio que a Medea quase não prestou atenção em algo que ela já se esqueceu e teria se esquecido para sempre, a não ser que alguém tivesse contado a ela. As anotações diziam que a Medea não tinha que se tornar a princesa herdeira para alcançar seu objetivo. O filho mais velho da família Solon desistiu da herança e saiu de casa. Então, não há herdeiro no momento. Logo, Medea se tornará a herdeira da casa Solon. Enquanto isso, ela encontrou o convite no meio do mato. Algumas maneiras de descobrir se a Psyche é a Medea ou não. Primeiro, bater na janela 2 vezes é um sinal que ele combinou com a Medea. Segundo, desde a cerimônia de maioridade, ela chama ele de Eli. Surpreso, ele pergunta se ela é a Medea. Ela voltou? Medea responde que sim, e diz que é muito melhor vê-lo no próprio corpo. Acariciando a cabeça dele, ela diz que deve ter sido difícil para ele estar preso no meio disso esse tempo todo. Hélio diz que não tão difícil como tem sido para ela, e dá as boas-vindas a ela. Hélio pergunta como ela voltou para o corpo dela. Medea diz ter uma ideia, mas não tem certeza. Ela tem que se encontrar com a Psyche. Mas olhando para ele, ela pergunta se ele ainda está com problemas para dormir, pois está com olheiras. Hélio se desculpa por preocupá-la. Ele vem tendo alguns pesadelos. Medea pergunta se sonhos como de quando ele matou a babá. Hélio pergunta do que ela está falando. E Medea questiona se ele ainda vai alegar que a babá morreu naquela casa. Não foi isso que realmente aconteceu. O dia estava chuvoso. Hélio trouxe a babá em seus braços. O mordomo perguntou se aquela era... Mas Hélio pediu para ele fazer silêncio. Ele precisava de alguém para vestir o corpo, limpar o sangue, cobrir os hematomas e colocar roupas novas para que ela pareça exatamente como quando estava viva. O resultado final ficou ótimo. Hélio não conseguia dizer se ela estava de maquiagem ou se era apenas uma aparência saudável. O mordomo perguntou se o Hélio não iria contar do que se tratava tudo isso. Mas Hélio disse que era melhor ele não saber. É melhor manter aquilo em segredo. Ele esperava que a Medea nunca descobrisse. Ele esperava que a Medea pensasse que a babá morreu na mansão. Medea descobriu ao ver um ferimento no pescoço da babá, que estava coberto por algum tipo de pó. Hélio disse que alguém chegaria ali em breve, então ela deveria começar a se preparar. No caminho de volta, Medea continuou pensando sobre o ferimento na nuca da babá. Não era estranho que ela tivesse hematomas, mas um como aquele no pescoço dela seria mais que o suficiente para fazer qualquer um desmaiar. Aquele hematoma não foi feito por uma arma. Alguém fez com as mãos. O pai dela não é de permitir que alguém morra sem dor depois de ser nocauteado. Hélio estendeu a mão para ajudar a entrar na carruagem. E ela se perguntou se então foram aquelas mãos. Não, impossível. Mas então, por que a história dele não bate? No início, ela não queria acreditar nisso. Não tinha como ela aceitar isso naquela época. De todas as pessoas que ela confia, uma traiu ela, uma morreu e uma matou a que morreu. Mas agora, ela acha que está pronta para escutar. Ela se ajoelha diante dela e diz que dirá toda a verdade. Após contar tudo o que aconteceu, ele diz que então matou ela com suas próprias mãos. Ele vai aceitar qualquer punição que ela achar apropriada. Medea se pergunta se as últimas palavras da babá foram que fugir nunca combinou com a Medea. Medea se sentiu culpada todo esse tempo porque sabia que não podia realizar o desejo de leito de morte dela. Já sentia remorso por não ter conseguido protegê-la e ainda mais por não conseguir realizar o desejo dela.
Isso porque Medeia queria se vingar. A babá sempre diz para ela correr para longe, e o Hélio também sabe disso. Todas as vezes que ela disse isso, ela pensava que deveria ser a babá quem tem que correr e não ela. Porque a babá tinha que ficar? Medeia nem mesmo era filha dela de verdade. Medeia é uma mulher crescida agora, então não precisa de uma babá. Ela deveria ter dito isso para a babá há muito tempo. Então, ela ainda estaria viva. Hélio diz que ele está errada. Medeia só estava tentando protegê-la. Medeia diz que então ele também estava. Ela não tem certeza absoluta que teria feito algo diferente se estivesse na posição dele. Então, é para eles pararem de ter pesadelos por causa da culpa que sentem. Eles têm um longo caminho a percorrer. Como esperado, Hélio não chega aos pés dela. No passado, ele era reverenciado como herói de guerra. As pessoas o aplaudiam e tocavam trombetas. Ele era muito arrogante, desfrutando da sua vaidade. Mas ele não era um herói. Os heróis dos contos crescem conforme passam por dificuldades. Mas algumas dificuldades fazem você perder sua essência. É por isso que ele gosta da Medeia. Assim ele diz que deve seguir em frente. Ela é um herói. Vendo a empregada acender a lareira, Medeia elogia o bom trabalho dela. A empregada diz ser uma honra poder trabalhar ali. E Medeia diz que ela terá que tirar um tempo amanhã. Na manhã seguinte, quando Medeia desce, encontra a casa no maior caos. Coisas quebradas, sangue espalhado e empregados machucados. Uma das empregadas diz para ela não se importar com eles. Esse tipo de coisa acontece o tempo inteiro. O Duque não deve estar de bom humor. Então Medeia deveria sair, pois o Duque pode descontar a raiva nela também. Medeia não entende porque ela está com tanto medo. Elas nem são tão próximas. Então por que a empregada está preocupada com ela? São eles quem são feridos. Mas o colar da babá faz ela perceber uma coisa. Então ela diz que não vai fugir e deixá-los para trás. E pergunta onde está o pai dela.